Quando você pensa em chocolate, é provável que um nome venha à sua mente: Garoto. Com mais de 90 anos de história, a marca é uma das mais tradicionais do Brasil. Ela está presente na infância de milhões de brasileiros, nas festas de aniversário, nas lembrancinhas de escola e até nas sobremesas de domingo. Mas será que toda essa doçura esconde um lado amargo? Hoje, vamos mergulhar fundo na trajetória dessa gigante do chocolate. Vamos revelar sua origem humilde, seu crescimento impressionante, sua venda para uma multinacional e as polêmicas que marcaram essa história. Já deixe seu like e inscreva-se no canal. Prepare-se para descobrir o lado amargo da Garoto. Tudo começou em 1929, em Vila Velha, no Espírito Santo, numa época em que o Brasil ainda era um país essencialmente rural, com poucos centros industriais. Foi nesse cenário que o imigrante alemão Henrique Meyer-Freund decidiu empreender. Ele fundou a Fabril de Balas H. Meyer-Freund & Cia, com uma proposta simples: produzir balas e doces artesanais, utilizando receitas tradicionais da Europa, mas com ingredientes acessíveis do Brasil. O sucesso foi rápido. Com o crescimento da demanda, a empresa começou a investir em novos equipamentos, contratou mão de obra local e diversificou sua linha de produtos. Em 1934 veio o marco, o nascimento oficial da marca Garoto. Mas por que esse nome? Garoto remetia à juventude, leveza, algo genuinamente brasileiro. Era um nome fácil de lembrar, simpático e direto, e, claro, ajudava a criar uma identificação imediata com o público infantil, o principal consumidor de doces na época. Nas décadas seguintes, a empresa se consolidou. Vieram produtos que entrariam para a história: o bombom Serenata de Amor, o batom, a Talento, entre outros. A famosa caixa amarela, lançada nos anos 70, tornou-se sinônimo de presente simples e carinhoso, aquela lembrança clássica em aniversários, Dia das Mães e Páscoa. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Brasil, como muitos países, entrou num novo ciclo de crescimento. Nas décadas de 1950 e 1960, o país viveu um período de urbanização acelerada e industrialização intensa, impulsionado por políticas de desenvolvimento e pelo aumento do consumo das famílias. A Garoto soube aproveitar esse momento. Modernizou sua linha de produção, investiu em novos maquinários e passou a distribuir seus produtos para fora do Espírito Santo, alcançando mercados de todo o Brasil. Foi também nessa época que nasceram alguns dos seus maiores sucessos, como o Serenata de Amor, lançado em 1949, e o Batom, que viria a se tornar um dos chocolates mais icônicos do país. Até os anos 80, a Garoto já era uma das maiores fabricantes de chocolate da América Latina, disputando o mercado com gigantes como a Lacta e a própria Nestlé. Mas como em toda boa história, a doçura inicial logo daria lugar a um gosto mais amargo. Em 2002, o mercado brasileiro de chocolates foi sacudido por uma notícia bombástica. A suíça Nestlé, líder global em alimentos e bebidas, anunciava a compra da brasileira Garoto. O valor da transação, aproximadamente 500 milhões. Uma verdadeira fortuna para a época. Para muitos, parecia um passo natural. A Garoto crescia, era rentável e já figurava entre os maiores nomes da América Latina. Nada mais lógico que uma multinacional desejasse incorporá-la. Mas o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, acendeu um sinal vermelho. A Nestlé já era a maior produtora de chocolates do país. Ao adquirir a Garoto, que ocupava o terceiro lugar no mercado brasileiro, a empresa suíça passaria a controlar mais de 60% do setor. Um domínio que, na visão do CAD,
poderia comprometer a livre concorrência. O órgão alertou: com menos concorrência, o consumidor poderia pagar mais caro e ter menos opções de escolha. Em 2004, a fusão foi oficialmente vetada. Mas aí, a história tomou um rumo inesperado. Mesmo com a proibição, a Nestlé não desfaz o negócio. A Garoto segue como sua subsidiária, em uma situação que muitos chamaram de limbo jurídico. Não era um sim, mas também não era um não. Na prática, as duas empresas passaram a atuar de forma integrada. A Nestlé absorveu áreas como logística, marketing e distribuição da Garoto. Produtos passaram a compartilhar espaços em supermercados. Estratégias comerciais foram unificadas. E a operação das marcas ficou cada vez mais entrelaçada. Durante quase 2 décadas, essa união informal seguiu ativa. Em 2016, o CAD determinou que a Nestlé deveria vender a Garoto, mas a gigante suíça entrou com recursos, embargos e negociações, adiando a decisão. Foi só em 2020, 18 anos após o anúncio da compra, que a Nestlé tentou uma nova cartada. Reapresentou o pedido de aprovação da fusão. A proposta agora vinha com ajustes, como a promessa de vender parte do seu portfólio de chocolates e abrir mão de marcas menores, tudo para tentar convencer o CAD a reverter o veto original. Mas a tentativa dividiu opiniões. Muitos especialistas apontaram que a manobra seria apenas uma maquiagem corporativa. Na prática, diziam, a Nestlé já controlava a Garoto. O novo pedido, para alguns, era apenas uma forma de regularizar um domínio que já existia, mesmo sem aval formal. Essa situação gerou um debate sobre soberania comercial e legalidade econômica no Brasil. Afinal, se uma empresa pode operar uma fusão vetada por quase 20 anos, até que ponto a lei realmente tem força? A dúvida continua até hoje. A Garoto ainda é uma marca brasileira ou virou apenas um selo dentro de uma multinacional global? Com o passar dos anos, o público começou a perceber algo estranho. A Garoto já não parecia mais a mesma. Clássicos como o Batom, o Talento e o Serenata de Amor passaram a ser comparados com suas versões antigas. Muitos diziam que o sabor havia mudado. Está diferente, afirmavam. Mais artificial, menos chocolate. A suspeita era de que a Nestlé teria modificado as fórmulas para reduzir custos de produção. A empresa, é claro, sempre negou alterações significativas. Mas a desconfiança persistia. Para muitos, não se tratava de paladar, era uma quebra de memória afetiva. Outro ponto de crítica foi a chamada reduflação, quando os produtos diminuem de tamanho, mas o preço se mantém. A famosa caixa amarela, por exemplo, passou a vir com menos bombons ao longo dos anos, mesmo mantendo o visual tradicional da embalagem. Essas mudanças geraram um sentimento de traição entre consumidores fiéis. O bombom, que era recheado e encorpado nos anos 90, agora parecia raso, menor e menos saboroso. Mas talvez nenhuma mudança tenha sido tão controversa quanto a do Serenata de Amor em 2021. A empresa decidiu alterar o recheio tradicional, substituindo-o por uma nova fórmula chamada creme aveludado. A internet reagiu imediatamente. Influenciadores começaram uma campanha pela volta da receita original. Hashtags tomaram conta do Twitter. Vídeos com testes de sabor viralizaram. A comoção foi tanta que a empresa voltou atrás e relançou a versão antiga com o nome de Serenata Clássico. Esse episódio virou um símbolo da crise de identidade da marca. A Garoto, agora ligada à Nestlé, também se viu envolvida em polêmicas internacionais. Relatórios apontaram que fornecedores de cacau usados pela Nestlé estavam envolvidos em desmatamento ilegal e até mesmo trabalho infantil na África Ocidental. A empresa negou qualquer envolvimento direto, mas a imagem já estava manchada. No Brasil,
Sindicatos e ex-funcionários da fábrica em Vila Velha denunciaram mudanças bruscas após a integração com a Nestlé. Cortes de benefícios, pressões abusivas por metas e até demissões em massa foram relatadas. A Garoto, antes vista como uma marca familiar, local e acolhedora, passou a ser associada a um modelo frio e impessoal de gestão corporativa. Para muitos consumidores, o que se perdeu não foi apenas o sabor, mas a alma da marca. Apesar de tudo isso, das polêmicas, das mudanças e da controvérsia sobre a fusão, a Garoto continua firme no mercado. A fábrica em Vila Velha, no Espírito Santo, não só segue ativa, como é considerada uma das maiores plantas de produção de chocolate da América Latina. Com mais de 90 mil metros quadrados, o complexo industrial opera 24 horas por dia e tem capacidade para produzir cerca de 3.000 toneladas de chocolate por mês. De lá, saem milhares de unidades de produtos que abastecem não só o Brasil, mas diversos países da América do Sul, América Central e até alguns mercados da Europa. Mas a fábrica não é apenas um polo de produção. Com o passar dos anos, ela se transformou em um verdadeiro ponto turístico capixaba. Centenas de visitantes, especialmente famílias com crianças, participam do tour oficial conhecido como Chocotour. Durante o passeio, os visitantes aprendem sobre o processo de fabricação, conhecem a história da empresa e, claro, têm direito a provar os produtos direto da linha de produção. É uma experiência que mistura educação, nostalgia e marketing afetivo. Uma jogada inteligente para manter o público conectado emocionalmente à marca. Nos últimos anos, a Garoto passou a apostar fortemente em inovação de portfólio. Novas linhas foram lançadas com foco em públicos específicos. Entre elas, chocolates com alto teor de cacau, como as barras 70%, 80% e até 85%, voltadas para o público que busca uma opção mais saudável e menos doce. Também surgiram versões gourmetizadas de clássicos da marca. Bombons com castanhas do Pará, recheios sofisticados com frutas brasileiras como cupuaçu, açaí e castanha de caju, e até versões com chocolate importado e embalagens premium. É a Garoto tentando dialogar com um consumidor mais exigente, atento à qualidade e à origem dos ingredientes. Outro segmento que ganhou atenção foi o do chocolate vegano. Em sintonia com as tendências globais de consumo consciente, a marca lançou produtos sem leite, com certificações de origem vegetal e embalagens recicláveis. Além disso, há a aposta nos produtos sazonais e colecionáveis. Nas últimas Páscoas, por exemplo, ovos com brindes licenciados, como personagens de animações, filmes e heróis, foram campeões de vendas. Miniaturas, canecas, estojos e outros itens que acompanham o chocolate reforçam o apelo emocional da marca entre crianças e adultos nostálgicos. A estratégia é clara: rejuvenescer a marca, conquistar novos públicos e reforçar o posicionamento da Garoto como uma marca tradicional, mas ainda atual. Uma tarefa difícil, especialmente considerando que a geração Z, por exemplo, tem um repertório de consumo muito mais fragmentado, com dezenas de novas marcas concorrendo por atenção nas redes sociais. Mas o futuro da Garoto deu um passo importante rumo à definição. Em 2023, após 2 décadas de impasse e idas e vindas jurídicas, o CAD finalmente autorizou a compra da Garoto pela Nestlé, sob condições específicas para garantir a concorrência no setor de chocolates. A decisão marcou o fim de um dos processos mais longos da história do órgão e abriu espaço para uma nova fase da Garoto. Agora, oficialmente, sob o guarda-chuva da multinacional suíça. Com a aprovação, a Nestlé se comprometeu a cumprir uma série de exigências regulatórias, venda de marcas específicas, manutenção de investimentos locais e ações voltadas à preservação da competitividade no mercado.
Desde então, a integração entre as operações das duas marcas vem sendo feita de forma gradual, buscando preservar a identidade da Garoto ao mesmo tempo em que se moderniza sua estrutura. E é justamente nesse equilíbrio entre tradição e inovação que está o maior desafio da marca daqui para frente. Será que a Garoto conseguirá manter seu DNA original, aquele espírito capixaba, afetivo e familiar, mesmo sendo parte de uma das maiores empresas de alimentos do mundo? Ou será que o sabor da nostalgia vai, pouco a pouco, se diluir em meio às exigências de um mercado cada vez mais globalizado? O tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a Garoto ainda vive. E continua doce, mesmo em meio às transformações. A Garoto é mais do que uma fábrica de chocolates. Ela faz parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. Quem não lembra de ganhar um batom na infância ou de abrir a caixa amarela no meio da sala de aula e dividir com os amigos? Mas como vimos, por trás do sabor doce, existe uma história marcada por fusão empresarial, conflitos legais, reclamações de consumidores e mudanças profundas na forma de fazer negócio. É a história de uma empresa que nasceu familiar, se tornou gigante e depois foi absorvida por uma corporação internacional. A Garoto reflete um dilema que muitas marcas brasileiras enfrentam: crescer, ser vendida, perder o controle e, no processo, muitas vezes, perder também a alma. E talvez, no fim, a pergunta mais sincera seja: ainda tem o mesmo gosto? Ou é só a saudade que adoça a memória? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, comenta qual bombom da Garoto marcou sua infância e se inscreve no canal para não perder mais histórias como essa. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.